Olá, tudo bom? Eu vim aqui conversar contigo sobre o evento de ciência comportamental, educação financeira, que aconteceu agora há pouquinho, no ano passado, final do ano passado, 2020, da CVM. E nesse evento veio uma série de pesquisadores internacionais apresentar estudos, e teve um estudo que me chamou bastante atenção e me fez refletir um pouco sobre a eficácia da educação financeira. E agora eu vou querer compartilhar aqui um pouco com vocês sobre o que eu refleti. Para quem tiver interesse, o estudo se chama Índice de Finanças Pessoais e o subtítulo é Muitos Não Sabem o que Fazem. Ele é aberto, qualquer um pode baixar, vou deixar aqui o link na descrição, mas infelizmente está em inglês. E bem, ele é basicamente um relato de uma série de estudos feitos desde 2017 que se propõe a identificar um nível de, eles chamam de letramento financeiro, que é basicamente a educação financeira da população norte-americana. Aí, só para você ter uma ideia, é baseado num questionário de 28 perguntas, que divide tanto em perguntas sobre a pessoa, para entender o perfil dela, também em perguntas sobre conhecimento financeiro, seja risco, inflação, empréstimo, dinheiro em si, gasto, consumo, uma série de coisas. É bem grande o questionário, na verdade. A pesquisa tem uma amostra relevante, mas ainda assim é meio pequena para tentar descrever a população norte-americana. Em 2020, por exemplo, a amostra foi de 1.008 adultos acima de com 18 anos ou mais. Mas, segundo o artigo, essa quantidade foi representativa nacionalmente para eles. E aí vamos começar a ver aqui o que eles acharam. Em primeiro lugar, é que para quem acha que o brasileiro é ruim em educação financeira, a gente não sabe lidar com dinheiro, com investimentos. Não, isso daí é uma coisa do ser humano mesmo. Todo lugar tem dificuldade de lidar com dinheiro, seja aqui ou então seja no Japão. Só que às vezes a dificuldade é outra, mas dificuldade todo mundo tem. E por que eu estou dizendo isso? Porque em 2020 eles acharam uma média de acertos de apenas 52% das perguntas, então está bem baixo. Então você imaginar que só metade da população consegue responder perguntas básicas sobre dinheiro, educação financeira, conhecimentos de investimento, são bem básicas mesmo. Então é bem preocupante. E como eu disse lá no início, o artigo ele produz um estudo que é feito desde 2017. Então eles têm essa média de acertos desde 2017. E felizmente tem subido. Em 2017, deixa eu ver, foi 49% a média de acertos. Aí em 2018 subiu para 50, 2019 para 51 e 2020 para 52. O artigo demonstra que isso foi significativamente estatístico, então é sólido, não está na margem de erro. Segundo eles, eu admito que eu não cheguei a ver tão densamente o artigo, só que, considerando que eles estejam corretos, que esse porcentual, que esse 1% de aumento anual seja significativamente estatístico, ou seja, não é uma má interpretação dos dados, ele ainda assim é relativamente pequeno. Tá, que 1% da população norte-americana é bastante coisa. Só que ainda assim, dado que são perguntas muito básicas, e a gente está tendo nos últimos anos, 2007 já estava tendo um grande investimento em educação financeira nacional, os resultados ainda não são, assim, ideais, na minha opinião. E eu não teria como não colocar aqui uma pesquisa bem similar a essa, que é a da Ambima, o lugar que eu trabalho. A gente faz lá uma pesquisa também em escala nacional, uma vez por ano, sobre esse conhecimento de educação financeira, sobre uma série de coisas, é uma pesquisa enorme, de mais de 35 perguntas, é até mais do que essa aí que eu tô, do estudo que foi apresentado na conferência da CVM. Só que uma parte desse questionário da pesquisa da Ambima tem lá 3 perguntas que é focada em entender a literatura financeira, não é literatura, a alfabetização financeira das pessoas. Então são menos perguntas que a gente pega, são apenas 3 perguntas, uma sobre inflação, uma sobre risco e outra sobre taxa de juros. Aí essa da conferência CVM teve bem mais perguntas, só que a nossa pesquisa tem uma amostra bem maior. A gente normalmente tem mais de 3.000 respondentes de todo o Brasil, então tem um pouco mais de representatividade. Uma coisa que eu não achei, ou então eu não lembro, desculpe, na pesquisa que foi apresentada na CVM, é que eles não mencionam classe social, se é apenas a classe, se são todas as classes sociais. Eu estou mencionando isso aqui que eu acho importante, porque na pesquisa da Ambima é apenas a classe A, B e C, a gente não considera a classe D e E, então já tem essa questão. É uma fotografia do brasileiro classe A, B e C sobre o conhecimento financeiro dele.
E a pesquisa da Ambima é um pouco mais triste em relação a essa evolução do conhecimento básico financeiro da população, porque os nossos números mostram que não está tendo essa evolução que eles tiveram de 1% todo ano. Aqui não está tendo. Por exemplo, nossa pergunta de inflação, na primeira vez que a gente fez, em 2017, 54% acertaram da amostra. Aí na segunda vez, em 2018, apenas 50%, e em 2019, 50% de novo. A pesquisa de 2020 ainda está no forno, não tivemos os dados ainda, mas daqui a pouco vamos ter, quem sabe. E a saída da inflação é interessante, porque a gente tem essa ideia, muitos economistas têm essa ideia de que a população brasileira conhece um pouco mais de inflação do que outros países, porque a gente já teve um histórico inflacionário muito alto, então países que não tiveram esse histórico de boom da inflação, tipo Suíça, França, eles vão ter menos conhecimento assim da população geral sobre o tema. A gente já viu que isso não é verdade, que essas mesmas três perguntas foram feitas em outros países, e eu acho que foi na Suíça, ou então um desses aí similares, teve bem mais porcentagem de acerto na pergunta de inflação do que a gente. Então isso daí não é, na verdade, uma verdade. Na pergunta de risco, a gente no primeiro ano foi 60% que acertaram, no segundo ano caiu para 56% e no terceiro ano aumentou de novo para 58%. Então ficou assim. E esses resultados estão na margem de erro. Então não está dizendo que a gente piorou ou melhorou, está simplesmente dizendo que não mudou. E a última de juros, eu fico olhando para cá que está a minha cola. No primeiro ano foi 73%, no segundo foi 74% e no terceiro foi 72%. Então, viu, se você considerar que a margem de erro é 2 pontos percentual, então continuou. Quer dizer que a afirmação que a gente pode fazer é que apenas não mudou. E claro, nenhuma das duas pesquisas é perfeita, todas elas têm suas questões, têm as suas dificuldades, mas o que dá para a gente tirar daqui? Ou a educação financeira em si não ajuda as pessoas a acumularem o conhecimento financeiro para poder aplicar eles em suas vidas, ou ela ajuda muito pouquinho, assim, passo de formiguinha para que alguns vários anos temos uma população com bastante alfabetização financeira. Então quer dizer que a educação financeira não é importante? Claro que não, ela é super importante. Esses pequenos aumentos já são super importantes. Inclusive é importante a gente imaginar a vida da pessoa que está sendo impactada. Porque, por exemplo, essa mesma pesquisa da CVM, da conferência da CVM que foi apresentada lá, como eu falei, tinha várias perguntas e uma delas tinha a ver com quanto tempo que a pessoa gastava por semana com as finanças dela, assim, pensando em dinheiro, pensando em conta, pensando em como organizar as finanças. As pessoas que tinham uma maior nota nessas questões sobre educação financeira gastavam em média 3 horas semanais pensando no dinheiro delas, nas finanças, na organização, no salário, enquanto as pessoas com menor nota, em média, gastavam cerca de 12 horas semanais pensando no dinheiro, preocupadas com o assunto, gerando estresse, ficando menos tempo com a família. Então é um assunto importante que a gente tem que tratar. E se você trabalha em empresa, isso inclusive é muito importante para as empresas, porque essa mesma pesquisa mostrou que trabalhadores que têm uma educação financeira maior gastam menos tempo pensando nisso, inclusive no trabalho, e aí conseguem ser mais eficientes no trabalho. E para finalizar, eu já dei a conclusão de que a educação financeira, ou ela não está, da forma que está sendo feita, não está tendo grandes resultados da população em geral, ou então ela está tendo resultados muito pequenininhos. E eu considero isso uma crítica relevante para quem trabalha, eu me incluo nisso, nesse ramo de educar financeiramente as pessoas, de que a forma que a gente está fazendo tem se mostrado talvez insuficiente. Talvez a gente ficar fazendo conteúdo explicando o que são ações, o que são CDBs, o que é investir, não esteja causando o impacto que a gente quer causar. E aí, na minha opinião, na minha ótica de economista comportamental, o que estão faltando para talvez causar esse impacto desejado, ou pelo menos para a gente testar, ver se causa, é pensar em projetos mais focados não no conhecimento puro da pessoa, explicar para ela o que é uma ação. É projetos pensando em como mobilizar o comportamento da pessoa e criar uma rotina nela para aí, seja uma rotina de estudo ou seja realmente uma rotina de ação, para ela fazer o investimento dela, para ela organizar as contas dela. E tem uma série de formas de você fazer isso, não tem como explicar tudo aqui agora, mas geralmente vão envolver você entender como funciona o nosso comportamento em grupo e se utilizar disso para pensar em projetos que unam as pessoas, ou então que engaje elas, ou então que torne aquilo divertido. Acho que tem bastante coisa que a gente pode elaborar sobre isso ainda no futuro, ainda vai crescer bastante essa área, eu espero pelo menos, e ainda estamos aprendendo como fazer as melhores projetos, melhores campanhas, as melhores formas de incentivar a educação financeira no nosso país. Por hoje, isso aqui é tudo, abraço para você, tchau!